O pastor Raimundo Gonçalves, ele conta a história de um jovem cristão, mas que usava camisas com símbolos satânicos. Este jovem foi batizado, levou dezenas de pessoas ao batismo. Hoje é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e foi apresentador da TV Novo Tempo. Olha só. Um dia, eu comecei a trabalhar com meu irmão Luiz, na equipe dele, em Taubaté, Vale do Paraíba. Ele fez uma reunião com os obreiros bíblicos e designou os bairros para cada um trabalhar, de casa em casa, oferecendo curso bíblico. E o bairro que eu peguei para trabalhar era o bairro da própria igreja, onde a igreja estava sendo construída e onde seria feito as conferências. Na rua Narizinho, número 1117. Ali fica aquele local onde se gravava o programa do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então as ruas são os nomes dos personagens. Narizinho, assim por diante. É naquela rua. E as ruas em volta daquele bairro. Bairro da Gurilândia, Taubaté. Ok, almoçamos e fomos. Primeira casa que eu abordei, bati palmas, saiu uma senhora sorridente. Me apresentei e disse: sou missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia e eu vim aqui lhe oferecer um curso bíblico inteiramente grátis. Fui direto no assunto. Ela fez assim: qual igreja? Eu disse: Adventista do Sétimo Dia. Ela disse: eu já fiz curso bíblico, estudo bíblico com o Adventista do Sétimo Dia. Pode entrar. Eu entrei. Falei: sério? Mas a igreja está sendo construída agora. Não tem Adventista aqui, quer dizer, né? Ela disse: mas vieram duas pessoas em casa vender livros. Os colportores, olha a bênção da colportagem. Só que eles não terminaram os estudos porque tiveram que ir para outra região. Mas eu fiz vários estudos bíblicos. Eu falei: mas aqui não tem igreja. Você frequentou a igreja em algum lugar? Não, nunca frequentei. Eu falei: você gostou dos estudos? Se é que você se lembra? Ela disse: sim, me lembro muito bem. Claro, não detalhes, mas eu me lembro muito bem. Tenho dificuldades para isso, para aquilo outro, mas eu me lembro. Eu falei: então você nunca foi batizada? Ela falou assim: não. Eu falei: mas você aceita ser batizada? Ela falou: aceito. Eu falei: então eu vou preencher sua ficha de batismo. No primeiro contato. Ela falou assim: entra. Eu entrei do portão para o quintal, do quintal para casa. Aí quando entrei, ela disse: senta. Eu preenchi a ficha dela, só que eu preenchi só o cabeçário. Eu falei: dona fulano de tal, que daqui a pouco eu revelo o nome dela. Minha amiga, eu quero recapitular os estudos bíblicos com você, porque daqui a 3 meses teremos um batismo. As conferências eram 3 meses na época. Ela falou assim: pois não. Aí marcamos todas as terças, às 5 da tarde. Ok, tchau, terça-feira que vem estou aí. Aí eu fui, depois a outra terça. Na terceira vez, eu tive dificuldades para chegar no horário, porque tive que atender outra pessoa, demorou. E eu falei: não tinha zap para dar um recado. Eu falei: eu vou lá pelo menos para dar uma satisfação e talvez fazer uma oração rápida. Cheguei na porta: dona Terezinha, me desculpa, me perdoe, eu me atrasei muito, já são 6h30. Era 5 da tarde, só vim aqui dizer que você é uma mulher de Deus, estou orando pela senhora e vim fazer apenas uma oração se você aceitar. Não, pode entrar. Eu falei: mas eu vou atrapalhar o seu jantar. Não, pode entrar. Eu entrei. Ela disse: eu quero pedir oração para você, pelo meu filho. Meu filho é rebelde. Meu filho só se veste de preto. Nada contra quem se veste de preto. Estou contando uma história. Entendam. Só se veste de preto, coturno. Aqui está escrito umas coisas estranhas. Tem um desenho de caveira e cemitério. E ele é revoltado e diz que é evangélico, pastor.
Eu falei, onde ele está? Mora com você? Sim, pastor, mas ele está no trabalho. Eu falei, que hora que ele chega? Umas 7 horas, daqui a pouco. 6h30, 7 horas. Ok. Aí fomos começar o estudo. De repente chega o filho. Nem olhou para mim. Entrou para, não sei se quarto, cozinha, não sei. Está vendo, pastor? Está vendo? Essa é a figura. Eu falei, irmã, vamos orar. Ele chega sempre esse horário? Ela disse, sim. Eu falei, irmã, vamos combinar uma coisa? Eu vou me atrasar toda terça. Pode ser? Vamos remarcar? Eu não quero te atrapalhar no jantar, mas se você me ajudar, pastor, pode remarcar. Eu falei, irmã, 6h30, toda terça. Ok. Gente, na outra terça, cheguei 6h30, passou uns 15 minutos, ele chegou, nem olhou no meu rosto, entrou. Umas 3, 4 vezes. Numa outra oportunidade, ele chegou, em pé, olhou para mim e falou assim, tem umas perguntas para fazer para você. E eu, pois não. Se eu puder responder. É o seguinte. Na minha igreja, ensina que é pecado ficar doente. E se alguém estiver enfermo, é a mão do Senhor que está pesando. E nós temos que determinar a cura, e a pessoa tem que se consagrar para ser curada. E a sua igreja, o que é que diz? Gente do céu. Nunca alguém havia feito uma pergunta semelhante para mim. E eu estava iniciando. Eu confesso que eu tremi. E comecei a orar. E Deus é fantástico, né? Deus é maravilhoso. Falei, meu irmão, você fez uma excelente pergunta. Uma brilhante pergunta. Você tem que começar assim, né? Merece uma excelente resposta. Primeira coisa que eu vou dizer para você. Não é porque a pessoa está doente que Deus não o ama e que ele está ali como que tendo desfavor do Senhor. Não é a mão do Senhor que está pesando. E citei para ele Lázaro. Está enfermo aquele a quem tu amas. E além da enfermidade de Lázaro, ele morreu. Jesus não foi curá-lo de propósito quando ele estava enfermo. Esperou morrer para depois fazer o seu maior milagre, que foi a ressurreição. E Lázaro era amado de Jesus, ficou doente. Então uma pessoa amada de Jesus, firme na fé, pode ficar doente sim. Aí citei outro personagem bíblico com o nome de Jó. Eu falei, cita para mim um pecado de Jó. Claro que ele era um pecador, mas uma prática pecaminosa. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição, tá bom? Que Deus ele te abençoe. Nenhum. Ele continuou adorando o Senhor, mesmo em meio à enfermidade e a toda a situação que ele estava passando. Mas Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu falei, o texto que você está citando está em Isaías 53. E disse para ele, qual é a pior enfermidade que existe? Que nos leva à enfermidade física. A enfermidade mais terrível é o pecado. Foi devido ao pecado de Adão e Eva que veio a enfermidade física. A enfermidade física pode ficar tranquilo que quando Jesus voltar nunca mais vai dominar. O que Jesus tomou sobre si na cruz foi os seus e os meus pecados. A pior enfermidade. Ele quer libertar a gente dessa enfermidade. Aí ele sentou. Mas tem esse negócio de sábado. E outra, esse negócio aí de não comer carnes assim, imundas, de porco. Eu falei, calma. Uma terça de cada vez. Falei, você consegue participar com a gente? Vou tentar. Falei, tentar não, você vai em nome de Jesus. Tá bom. Gente, esse jovem passou a estudar a Bíblia conosco. A mãe, Terezinha, a mãe dele, Terezinha, nós a batizamos primeiro. Ele continuou participando dos estudos da conferência. Aí um dia eu chamei e falei, meu amigão, chegou a sua hora. Ele aceitou, nós preenchemos a ficha batismal. Foi batizado. Nossa equipe saiu dali e foi trabalhar na zona sul de São Paulo. Aí um dia esse rapaz me liga. Raimundo, é o seguinte, estou fazendo conferência.
e já batizei 17 pessoas. Estou resumindo a história. Eu falei, rapaz, parabéns. Eu estou contando uma história de alguém que recebeu para dar. É o anjo voando, entendeu? Eu falei, meu Deus, coisa linda. Ok, passou um tempo, pastor, tem mais 7 preparadas. Aí o tempo passou, ele me liga, veja, ele em Taubaté e eu na zona sul de São Paulo. Raimundo, é o seguinte, eu quero fazer parte da equipe de obreiros bíblicos com vocês. Tem condições? Eu falei, espera aí, Luiz, fulano de tal, assim, assim, você se lembra dele? Claro. Olha, ele está lá pegando fogo, Deus está usando ele, só que ele quer fazer parte da equipe. O Luiz falou assim, chama. Ó, tem vaga. Ele falou assim, ok, tem um porém, alguém mais quer ir comigo? E eu falei, quem? Minha namorada. Eu falei, rapaz, ontem você não tinha namorada, agora já tem? Não, eu fui dar um estudo bíblico, eu estava dando estudo bíblico, ele disse, e eu fiz um apelo. Eu falei, qual apelo? Não, apelo para moça aceitar Jesus e aceitar a mim também. Eu falei, ela aceitou Jesus? Aceitou. E aceitou namorar você? Aceitou também. E ela, conhecendo minha vida já, disse que quer junto. Eu falei, rapaz, nunca vi isso, mas tá bom. Luiz, assim, assim, assim. Ele disse, chama. Ele e ela foram. Resumindo a história, ela se tornou secretária do Luiz, enquanto foi evangelista aqui na União Central Brasileira. Passou um tempo, eles ficaram noivos, se casaram. Aí um dia ele chegou para mim e disse, Raimundo, tem como eu fazer teologia? Eu falei, uai, Deus está chamando? Então, aceita. Deus vai te usar muito. E não é que ele foi fazer teologia? E não é que se formou em pastor? E um dia, com o tempo, foi chamado para trabalhar na TV Novo Tempo. O programa dele não existe mais, mas no passado se chamava Hiperlinkados. Sabe de quem eu estou falando? Júnior Flores. Pastor Júnior Flores, casado com a Gislaine. Hoje o Júnior serve aqui na PAC, em Socorro. Foi departamental de Ministério Pessoal na Paulista do Vale. E depois veio para a PAC e está trabalhando em Socorro. É dele que eu estou falando. A mãe dele, a dona Terezinha. Amigos, por que eu estou contando essa história? Porque um testemunho fala mais alto. Deus chamou você para pregar. No dom que Deus lhe concedeu. Você tem um dom. Por gentileza, se disponibilize. Tem homens lá fora e mulheres lá fora que precisam ser alcançados pelo poder do Evangelho eterno. Serem libertos das trevas para a sua maravilhosa luz. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o teu gostei no vídeo, comenta e compartilha. Que Deus te abençoe.